Hoje eu quero continuar essa série de mensagens, transformações, amando pessoas difíceis. E nessa série de mensagens, como nós estamos vendo, o poder que ressuscitou Jesus, ele está atuando em nossa vida. E é através deste poder que as verdadeiras mudanças de Deus acontecem em nossa vida. Por isso, hoje o nosso pedido, através dessa mensagem, a nossa oração depois dessa mensagem tem que ter a ver com o que Paulo ele descreveu em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte. O texto ele diz que assim que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos também experimentando o grande poder que ressuscitou Jesus dos mortos. É assim que as mudanças ocorrem de dentro para fora em nosso coração. É assim que nós vamos nos tornando semelhante a Jesus Cristo. Hoje o nosso alvo aqui nessa mensagem é mostrar, através da Bíblia, como o poder da ressurreição nos transforma em pessoas mais amorosas. O alvo é mostrar a você que o poder de Deus pode nos capacitar a amar pessoas difíceis. E não é fácil amar pessoas que são difíceis ao nosso redor. E somente pelo poder de Cristo nós podemos assim fazer então. Somente pelo poder da ressurreição é possível amar pessoas que são difíceis. E este poder, hoje, ele pode atuar aqui, ele pode curar corações, ele pode restaurar. A força de Jesus Cristo, ela pode agir em nosso coração quando assim nós deixarmos Cristo entrar. Nós precisamos apenas crer que o poder que ressuscitou Jesus, o amor de Deus Todo-Poderoso, ele se manifesta em nós quando nós abrimos o nosso coração. E em 1 Coríntios 13, no verso 13 também, nós encontramos essas palavras que está aparecendo aí no telão. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Se o amor, ele é considerado aqui no texto algo maior do que a fé, algo maior que a esperança, isso indica que Deus, ele tem como propósito transformar a nossa vida em pessoas que amem mais, pessoas capacitadas para amar pessoas difíceis também. A Bíblia diz que o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, o amor, portanto, ele é uma atitude na nossa vida. Amar é uma escolha que cada um de nós devemos colocar em prática todos os dias. Devemos escolher agir em amor. Mas o problema é que a nossa força, a nossa determinação não são suficientes para nós agirmos em amor com as pessoas. É por isso que nós precisamos do poder que ressuscitou Jesus Cristo para nos tornar uma pessoa mais amorosa, pronto para amar aquelas pessoas que nós achamos que são difíceis. Foi por isso que Jesus, ele nos deu o Espírito Santo. Ele não nos deu em vão, ele nos deu para nos capacitar. E cada um de nós precisamos saber que a primeira característica da presença do Espírito Santo em nossa vida é o fruto do amor. O amor é um fruto gerado pelo Espírito Santo de Deus, aquele Espírito que habita naqueles que crê em Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus ele já nos deu tudo o que nós precisamos, e nós já sabemos disso, nós ouvimos muito isso, que Deus ele nos deu tudo o que nós precisamos para ser aquelas pessoas que Deus sonha que nós sejamos. Mas o amor ele depende de duas coisas, e eu quero falar para você aqui dessas duas coisas. Primeiro, escolha pessoal. Deus ele não nos forçará a nós sermos aquilo que nós não queremos ser. Deus ele respeita a nossa vontade, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, mesmo quando ele não concorda com aquilo, mesmo quando ele discorda daquela nossa decisão. Deus ele não nos obriga a sermos aquelas pessoas que nós não queremos ser. E é por isso que, se nós desejamos ser aprovados por Deus, a Bíblia ela nos orienta, a Bíblia ela dá para nós uma dica, ela diz que nós devemos escolher o amor, como está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, que diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor.
Então fica claro aqui nesse texto de Colossenses que o amor, ele não é um sentimento. Porque se o amor ele fosse um sentimento, então não existiria esse mandamento aqui na Escritura, na palavra de Deus, para nós nos revestirmos do amor de Deus. Então o amor é uma escolha. Mas segundo, o amor também é uma conduta pessoal. Quando nós escolhemos nos tornar pessoas amorosas, nós temos que combinar a nossa escolha com a nossa conduta. Não adianta escolher, mas tem que ter uma conduta também. A nossa escolha precisa nos conduzir à prática diária, para que sejamos então transformados como pessoas que amam pessoas difíceis. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, no verso 18, o seguinte: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Olha só, não amemos nem de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Então existe pelo menos 4 palavras que são usadas no Novo Testamento, ao decorrer das leituras bíblicas, na língua original, para descrever o amor. E a primeira é essa, storge, que significa uma afeição natural. A segunda palavra é eros, que significa aquele amor de atração sexual. A terceira é filia, que é uma afeição emotiva ou uma amizade. E por fim, a ágape, é o amor incondicional e sacrificial. O amor de Deus é este amor que nós lemos por último, o ágape. O amor que ama sacrificialmente. O amor que ama pessoas difíceis como eu e como você. O amor que se compromete em agir de maneira que leva até o sacrifício. Nós precisamos então lembrar que nós estamos rodeados por pessoas que nós não gostamos. Nós não gostamos às vezes do jeito que as pessoas falam. Às vezes nós não gostamos do comportamento de algumas pessoas. Às vezes nós não gostamos do jeito da pessoa se vestir. E quando nós pensamos que o amor, ele não é um sentimento, quando nós pensamos que o amor é esse amor ágape, incondicional e sacrificial, quando nós não imaginamos isso, nós deixamos de amar as pessoas. Mas é bom lembrar que quando nós entendemos que este amor é uma questão de decisão, ou seja, você precisa decidir amar, então nós começamos a amar com o amor que Deus tem para a nossa vida, que é o amor ágape. Então você acha que é possível amar alguém difícil, alguém que você não goste, alguém que talvez você necessite deste amor ágape? Talvez você pode pensar assim, poxa, não é fácil, mas é possível. Para Deus nos ensinar a amar, Ele nos coloca perto de pessoas que não são amáveis. Eu gostaria que você pensasse aqui nessa manhã, nesta frase, porque esta frase é uma frase muito importante para nós. Para Deus, Ele nos ensinar o que é amar. Para Deus nos ensinar que o amor não é aquele amor eros, o amor filia, é o amor ágape. Ele nos coloca perto de pessoas que não são amáveis. Então não é um castigo de Deus nos colocar perto de pessoas difíceis de amar. Na verdade, é uma escola de Deus. Porque é fácil nós amarmos pessoas gentis, é fácil nós amarmos pessoas que são amáveis, mas para Deus Ele nos ensinar o verdadeiro amor, Ele nos coloca algumas pessoas difíceis de amar em nossa vida, ao nosso redor. Então, como amar pessoas difíceis? Como nos tornar em pessoas mais amorosas? Em primeiro lugar, para você permitir que o amor que ressuscitou Jesus, esse amor transforme você em uma pessoa que ame pessoas difíceis, você precisa primeiro experimentar o amor de Deus em sua vida. Vamos repetir juntos essa frase? Experimente o amor de Deus. Mais uma vez, mais forte. Experimente o amor de Deus. Ninguém se torna uma pessoa amorosa sem primeiro provar do amor de Deus em sua vida. Então, antes de amar uns aos outros, nós devemos experimentar o amor de Deus em nossa vida, que nos amou incondicionalmente, sem olhar para aquilo que eu iria fazer, sem olhar para aquilo que eu já fiz, mas me amou de uma forma sacrificial. É quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, que nós somos capacitados a amar as pessoas que são difíceis. Veja como Efésios capítulo 3, no versículo 17 diz assim, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Olha só esse texto. Primeiro, Cristo ele precisa
habitar em nosso coração, para que então o amor dele se torne o nosso alicerce, para que então a gente possa estar arraigado neste amor. Então consigamos amar as outras pessoas, até mesmo as pessoas que são mais difíceis em nossa vida. Agora, olha só o finalzinho no verso 18. Possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É depois de nós experimentarmos o amor de Deus, através de Jesus Cristo, que nós podemos então, juntamente com as outras pessoas, amar. Nós só podemos nos tornar pessoas amorosas se nós primeiro experimentarmos o amor de Deus em nossa vida. Então você só pode suportar as pessoas difíceis na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele suportou você. Você só pode perdoar as pessoas difíceis na sua vida. Por quê? Porque Deus, Ele também perdoou você. Você só pode amar pessoas difíceis. Você só pode compreender. Por quê? Porque você foi amado por Deus e compreendido por Deus primeiro. E a Bíblia ela é bem clara em 1 João, no capítulo 4, no verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Nós suportamos porque Ele nos suportou primeiro. Então, quanto mais você experimentar o amor de Deus em sua vida, mais Ele vai capacitar você para você se tornar uma pessoa amorosa. E nesse ponto eu gostaria que você pensasse, talvez dentro da sua família, você precisa deste amor, este amor sacrificial, esse amor ágape, que te encontrou primeiro, e que agora você precisa suportar, que agora você precisa amar, que agora você precisa perdoar. Talvez lá no teu trabalho, no teu serviço, tem alguém que é muito chato, que pega no teu pé. Você vai precisar suportar, você vai precisar amar, você vai precisar perdoar. Seja quem for, Deus Ele nos ensina nessa manhã que esse amor ágape, que nos encontrou, que nos restaurou, é o amor que nos capacita para amar, perdoar e também nos capacita a encontrar essas pessoas e não abandonar essas pessoas, mas derramar o amor de Deus sobre ela. Em segundo lugar, para você permitir que esse amor que ressuscitou Jesus, esse amor transforme você em uma pessoa que ame pessoas difíceis, em segundo, você precisa pensar amorosamente. Nós não podemos esquecer que é na mente que tudo começa. Se você já fez verdades básicas, você sabe disso, nós ensinamos isso, que é na mente que tudo começa. Então, nossas ações, elas são ensaiadas na nossa mente. O pensamento, ele é um ensaio daquilo que nós vamos fazer. O pensamento é um ensaio do nosso procedimento. E a Bíblia, ela registra isso em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, quando diz assim: pense em tudo que é amável. Ou seja, depois de nós experimentarmos o amor de Deus em nossa vida, nós precisamos agora trocar o conteúdo da nossa mente por pensamentos amorosos. Então, se você pensar, não, eu vou acabar com aquela pessoa, eu vou destruir aquela pessoa, você vai acabar fazendo isso mesmo. Mas se você troca os seus pensamentos por pensamentos amorosos, você então vai agir dessa forma, vai proceder dessa forma. Deus, por me amar, Ele pensa amorosamente ao meu respeito. Pense nisso. Deus, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele troca os seus pensamentos ao ponto de pensar: eu quero que você seja feliz, eu quero salvar você, eu vou morrer por você. E assim Ele faz dessa forma. Em Jeremias 29, 11, Deus, Ele revela a sua forma amorosa de pensar sobre mim e sobre você. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 29, verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só o texto, ele descreve que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos amorosos. Deus, Ele espera que façamos o mesmo para com as outras pessoas. É assim que nós nos tornamos pessoas mais amorosas. O que significa ter pensamentos em amor assim é essa frase. Pensar amorosamente significa começar a focalizar as necessidades das pessoas. Significa começar a focalizar o sofrimento das pessoas. Significa começar a focalizar os problemas das pessoas. Significa começar a focalizar aquilo que está por detrás das pessoas, os desejos, os alvos.
E é mais fácil nós compreendermos uma outra pessoa quando nós então andamos um pedaço do caminho com ela, quando nós compreendemos um pouquinho mais sobre ela. É mais fácil nós compreender a outra pessoa quando nós ajudamos aquela pessoa a carregar também aquele fardo. É mais fácil compreender a outra pessoa quando nós choramos quando aquela pessoa chora também. É mais fácil nós compreender a outra pessoa quando nós entendemos um pouquinho mais da dor daquela pessoa, um pouquinho mais da história daquela pessoa. E às vezes você pensa, poxa, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é isso, é aquilo. Mas se você entender um pouquinho da história daquela pessoa, talvez você vai começar a compreender o porquê daquela pessoa ser daquela forma. Então pensar amorosamente significa começar a focalizar a necessidade das pessoas, o que ela necessita de mais íntimo no seu coração. E a Bíblia registra assim sobre esse ensino, em Filipenses, no capítulo 2, verso 4 ao 5. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus. Pense nesse texto. É um texto muito forte para nós. Seja a nossa atitude a mesma que a de Cristo Jesus. Primeiro nós experimentamos o amor de Deus em nós. E depois que o amor de Deus já está em nós, Ele muda a nossa maneira, então, de pensar sobre as outras pessoas. E nós passamos a pensar como Deus pensa sobre nós. Então, quando você estiver lá com aquele problema para resolver com aquela pessoa, você pensa assim, o que Deus pensa dessa pessoa? Então, nós passamos a ver a dor que está por detrás da outra pessoa que é difícil de ser amada. As pessoas mais desagradáveis, as pessoas mais amargas, são as pessoas que mais precisam do amor de Deus. As pessoas que você gostaria de ignorar, as pessoas que são mais vazias, as pessoas que são mais solitárias, são as que precisam de maiores doses do amor de Deus que está na sua vida. E então, quando nós vamos modificando a nossa maneira de pensar sobre essas pessoas, nós vamos gradualmente mudando o que nós pensamos acerca dessa pessoa. Então tente isso na sua vida, quando você chegar no seu trabalho ou no trânsito, tente fazer dessa forma, pensar como Deus pensa. Terceiro lugar, para você permitir que esse amor que ressuscitou Jesus transforme em você em uma pessoa que ama pessoas difíceis. Em terceiro lugar, você precisa agir amorosamente. O amor ele tem que sair do mundo da mente, não só no pensamento. O amor precisa se tornar um comportamento. E é um comportamento que não depende de sentimento. Um comportamento que não depende de eventos favoráveis para aquela circunstância. O amor ele precisa ser uma disciplina. O amor precisa ser um comportamento daqueles que já experimentaram o amor de Deus em sua vida. E é esse o ensino de Jesus para nós. Veja só as palavras de Jesus em Lucas, no capítulo 6, verso 27 e 28. Diz assim: amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoem os que te amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Veja só, é muito forte para a nossa vida. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que te odeiam, abençoem aqueles que te amaldiçoaram, orem por aqueles que os maltratam. Olha só essas palavras. Não é fácil fazer isso. Amar o que nos odeia, amar o que nos amaldiçoa, amar os que nos maltratam. E por que nós devemos então amar essas pessoas difíceis? Porque você já experimentou este mesmo amor vindo de Deus para a sua vida. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que agiu em nós, nos capacita, nos transforma, para nós termos um comportamento de amor. Então Deus ele espera que você acredite no poder dele, que você já recebeu dele, se você se rendeu, se você rendeu o seu coração para ele. Em Efésios capítulo 4, verso 2, é bem claro, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E você pode olhar para esse texto e falar, não, está acabado para mim então, porque eu não sou desse jeito. Mas nós erramos, nós pecamos, mas Deus hoje ele nos lembra que esse deve ser o nosso comportamento. Deus espera essa nossa ação, Deus espera esse nosso procedimento. Deus espera que compreenda que é mais fácil agir para sentir
do que sentir para agir. E às vezes nós agimos porque nós estamos sentindo muito. E eu sou uma pessoa assim, eu tenho muitos sentimentos. Quando eu estou triste, eu estou muito triste. Quando eu estou irado, eu estou muito irado. Quando eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. Quando eu estou feliz, eu estou muito feliz. E eu preciso me policiar, né, nessa questão de agir não pelo que eu sinto, mas agir primeiro para sentir depois. Então, olhe para isso, para essa frase aí no telão. Deus, Ele espera que você compreenda que é mais fácil você agir para sentir do que sentir para agir. É decidir viver em amor. Não é ignorar erros, não é viver na hipocrisia. Se você agir como se você estivesse feliz, antes de você ser feliz, você então logo vai passar a ser feliz. Se nós começarmos a agir com amor, sem sentir aquele amor, pensando que é uma atitude, logo nós vamos começar a amar. E a Bíblia diz que esse amor, ele é alegre, ele é bondoso, e etc. Aí vai a lista. Quando você age com amor, o poder de Deus, ele lhe torna mais paciente e mais bondoso para com as pessoas. Então não espere sentir, quando eu sentir que eu tenho que amar essa pessoa, então eu vou. Não, haja por obediência, por compreensão da palavra de Deus, por compreensão que Deus, aquele amor que derramou sobre a sua vida, está em você, no seu coração, te capacitando. Então não sinta para agir, mas haja para sentir. E em quarto lugar, para você permitir que o poder que ressuscitou Jesus dos mortos te torne uma pessoa que ame pessoas difíceis, em quarto lugar, você precisa mudar sua expectativa e passar a esperar o melhor das pessoas. Primeiro nós experimentamos o amor de Deus. Então esse amor, ele é derramado em nós pelo Espírito Santo. Esse amor, ele ocupa a nossa mente e ele vai mudando a nossa maneira de pensar. E mesmo que você erre, aquele amor está lá, latejando na sua mente. E logo nós deixamos de ensaiar o que é ruim na nossa mente, nós paramos de ensaiar o que é mal e nós começamos a ensaiar o que é bom, e nós transformamos os nossos pensamentos em comportamento. E o que isso tudo vai fazer? Isso tudo vai gerar uma nova perspectiva sobre as pessoas difíceis de amar. E ao caminhar com essas pessoas, nós vamos percebendo a dor que elas têm, e isso vai gerando em nós uma postura de esperar o melhor daquela pessoa e nunca o pior. E a Bíblia ela é bem clara em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 7, diz assim: se alguém amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Olha só, que texto maravilhoso para nós. Dizendo que nós devemos ser mais do que irmãos, amigos de alguém. Amar verdadeiramente, acreditar nele, sempre esperar o melhor, estar em sua defesa. O texto é muito claro. Se você amar alguém, você precisa acreditar. Você precisa esperar o melhor das pessoas. E isso não é uma tarefa fácil. É uma postura que vai exigir de você. Mas o amor, ele não espera o pior das pessoas, ele espera sempre o melhor. Porque nós já somos tendenciosos ao pior, então nós esperamos o melhor. E humanamente, nós esperamos sempre aquilo que é mais ruim nas pessoas. Mas este não é o comportamento de Cristo. Tanto que Ele olhou para você, sabendo de todos os seus pecados, todas as suas falhas, a sua inclinação para o que é mal, e Ele espera de você o melhor. Então Deus está falando conosco hoje. Espere o melhor do seu filho. Espere o melhor do seu marido, da sua esposa, de seus pais. Espere o melhor dos seus amigos, dos seus irmãos, seus colegas. Não espere o que é ruim, porque o que é ruim o diabo ele está esperando, ele já está fazendo esse papel. Então experimente o poder da ressurreição para você poder amar as pessoas. E eu quero terminar essa mensagem com o texto de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 4 e 5, que diz assim: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Eu quero ler mais uma vez com você. Contra você tenho, porém, isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Este texto aqui, ele apresenta passos práticos para nós finalizarmos essa mensagem. Para ressuscitar o amor que
que talvez você deixou de amar, em primeiro lugar, lembre-se onde você o perdeu. Esse é um pensamento muito importante para nós aqui nesta manhã. O texto é bem claro, ele diz assim: lembre-se de onde você caiu. Então talvez você deixou o seu amor em uma situação difícil que aconteceu na sua vida. Talvez você deixou o seu amor em uma briga que aconteceu. Talvez você deixou o seu amor com um problema que não tinha solução naquele momento. Talvez lá o seu amor ficou perdido. Talvez numa situação que aconteceu dentro da igreja, ou talvez no teu trabalho, na tua família, e lá você perdeu o seu amor. Pense aonde foi que você deixou o seu amor. Segundo, descubra o arrependimento. O texto ele é bem claro, ele diz: arrependa-se. Ou seja, volte atrás, dê meia volta. Se você lembrou aonde você deixou o seu amor, naquela situação, com aquela pessoa, volte atrás, arrepende-se, vá lá, conserte. Não permita que o diabo, ele te leve para um ambiente onde o amor, ele não existe, onde o amor foi tirado da sua vida. Volte atrás, arrepende-se. Volte no mesmo local onde você perdeu o seu amor, conserte. E em terceiro, volte a fazer as coisas do começo. O texto ele é bem claro, ele diz: volte à prática. Pratique novamente aquilo que você já deixou para trás. Pratique novamente aquilo que você sabia que era amor, mas por causa de uma situação, por causa de uma pessoa, você parou de amar. Então o texto está dizendo: olha, arrependa-se, volte lá e continue praticando as mesmas coisas. Pratique o amor. Não deixe ele somente na sua mente. Não deixe ele somente nas páginas da sua Bíblia. É difícil, mas Deus quer que exerçamos aquilo que Ele derramou sobre a nossa vida. E nesse momento eu quero orar por você. Talvez pessoas aqui que esqueceram o amor em algum lugar, perderam o amor em algum lugar. E Deus ele vem hoje e diz: olha, volte lá naquele local. Eu quero que você ame com o amor que eu deixei para você. O amor ágape, aquele amor que é sacrificial, o amor que deu de si para você, o amor que pensou sobre você, coisas boas quando ninguém pensava coisas boas sobre você. E é esse amor que Deus ele derrama sobre o nosso coração, para que nós juntos sejamos capacitados a amar aquelas pessoas que nós achamos que são difíceis, que não merecem o nosso amor, que são cheias de espinho. E Deus quer nos usar para derramar mais do amor dele sobre essas pessoas. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, e eu peço, talvez existam pessoas aqui hoje brigadas com alguém. Talvez existam pessoas aqui hoje que estão, ó Deus, guardando mágoas, rancor. Ó Deus, talvez pessoas aqui que deixaram o amor em uma intriga que aconteceu. Talvez em uma fofoca que aconteceu. Talvez com ó Deus, um problema com uma pessoa. Talvez por não gostar daquela pessoa, do comportamento, da atitude, das palavras. Talvez a ira tomou conta. Eu oro aqui nesse momento, Senhor, para que o Senhor nos capacite, ó Deus, a amar todas as pessoas sem exceção, porque assim o Senhor fez conosco, assim o Senhor nos amou, não esperando nada em troca, mas nos dando muito mais que nós merecíamos. Que nessa manhã, Senhor, sejamos confrontados, ó Pai, a sairmos daqui e a consertar a nossa vida, voltar aonde nós deixamos o amor, naquela situação. E se não é possível voltar no mesmo local, que pelo poder da oração possamos, ó Deus, consertar as nossas vidas, ó Deus, e ao orarmos, que o Senhor derrame mais da Tua presença capacitadora sobre a nossa vida. Eu oro por todos nós aqui, para que o Senhor nos ajude a amar as pessoas difíceis, em nome de Jesus, amém. Missionária Central de Maringá.